Tem resposta. Bom dia, amigos e amigas da DVB. É um prazer recebê-los aqui para mais um Fórum de Temas Nacionais. Para quem não me conhece ainda, eu sou Latif Abrão Júnior, presidente da DVB, presidente da Fundação Brasileira de Marketing e do IRIS. Estou disputando com o nosso finado Ulisses Guimarães para ver quem é mais presidente em alguma coisa aqui. Certo? Está no rumo. Então, eu solicito a todos para que tomem os seus lugares. Agradeço a presença de todos, do nosso presidente do Conselho Consultivo da DVB, o Flávio Correia, do Lívio Giosa, que é o presidente executivo da DVB. Nós fazemos a direção da DVB em copresidência. Somos dois presidentes, eu e o Lívio. Eu falo e o Lívio faz. Né? É bem dividida a tarefa. E do presidente da FENA-DVB, Miguel Inácio, que nos alegra em todos os encontros e é o nosso decano da entidade. Agradeço a presença dos diretores, dos nossos conselheiros, nossos vice-presidentes, do Aristides, presidente do SCAL Clube, enfim, de todos os nossos companheiros. Esse evento é uma realização da DVB e da Fundação Brasileira de Marketing. Hoje nós vamos ter a palestra aqui do Dr. Luiz Felipe Dávila, fundador e presidente do Centro de Liderança Pública, e ele vai nos apresentar, brindar com o tema Liderança e Inovação na Gestão Pública. Eu convido a todos para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro.
conosco em vários fóruns de temas nacionais esse ano, e o Hotel Terras Altas. Agradecemos também a todos os apoiadores que fizeram com que esse evento fosse possível. Agradeço imensamente a presença do deputado Itamar Borges, deputado estadual, a quem eu peço uma salva de palmas, Dr. Romeu Chap, decano, conselheiro da DVB, coordenador do Núcleo de Altos Temas do sindicato, do Secov. Obrigado pela presença, doutor Romeu. Flávio Correia, presidente do Conselho da DVB, contra-almirante Paulo Ricardo Médici, coordenador dos novos negócios da Amazul, Tecnologia e Defesa, Miguel Inácio, que coordena a nossa rede nacional das DVBs estaduais, a Federação Nacional das Associações dos Dirigentes de Venda, o nosso companheiro, presidente da UVESP, conselheiro da DVB, Sebastião Miziara, o Marcos Nascimento, conselheiro da DVB, que há muito... Acho que pediram para eu citar você, porque há muito tempo você não aparece aqui, né? Então, acho que é por causa do palestrante. Eu não devia citar, não, mas vou citar porque é um grande amigo nosso, o Marcos Nascimento. Espero ver você em outros eventos aqui. Deve, é. Não, mas a DVB é uma mãe generosa. Bem, esse momento é um momento especial para nós. Eu hoje vou ser um pouco mais econômico em função do horário, né? Porque tenho feito algumas manifestações bastante efusivas aqui, né, Flávio? Contundentes. E não é me perguntar, você vai falar aqui hoje assim, como você tem falado? Eu digo, olha, aliás, pergunta lá do nosso amigo, eu falei, olha, eu acho que o Brasil melhorou tanto, as coisas estão tão boas, as instituições são tão fortes, a política se renovou, está tudo tão bom que não tenho o que falar do Brasil, né? Mas cansa falar, viu, professor Luiz Felipe? Cansa falar. Então, acho que chegou mais na hora de nós nos concentrarmos nas ações, porque daqui para frente nós teremos um caminho árduo e depende de nós, depende dessas reuniões que nós fazemos para que elas gerem conteúdo para levarmos as nossas empresas, as nossas entidades, para que possamos promover uma discussão que traga tudo o que nós queremos e que o professor Luiz Felipe Dávila, aliás, eu aconselho esse livro, como vendedor que sou, não poderia deixar de dizer que é um bom livro, pode adquirir. Li ontem à noite, né, os 10 mandamentos sobre o que ele pensa para o Brasil, que é o que nós pensamos também. Nós queremos uma política mais valorizada, queremos um Estado mínimo, nós somos capitalistas, nós queremos uma democracia, somos um Estado, um país republicano, ninguém pretende aqui mudar esse tipo de regime. Então, o que falta para nós? Eu fiquei pensando, professor Luiz Felipe, o que falta para nós? Eu acho que falar menos e fazer mais, cada um na sua atividade. Então, se nós queremos um basta à corrupção, na ação pública, na ação privada, nós não podemos mais ser coniventes com nenhuma ação que leve à corrupção das nossas instituições. Ponto final. Senão não muda. E depende de mim, depende de você, Marcos, depende das empresas que aqui estão presentes e que fazem, porque não é possível, se não fizermos esta ação pessoal na família, na escola, na empresa e nas associações, não vamos mudar o Brasil. Não vai chegar aqui o doutor Luiz Felipe, com todo o seu cabedal, sabedoria, cientista político, e dizer o que temos que fazer. Ele vai dizer o que nós temos que fazer, mas tem que nos colocarmos ao lado dele para fazer. Não tem outro jeito. Nós nos unimos, de uma certa forma, o Brasil, para manter o Temer neste projeto, nesse processo de transição. Já vimos, e nós assinamos a correspondência junto com o Secov e as entidades pelas reformas, que não vai sair reforma nenhuma que presta. Nós estamos num período de transição.
Então, nessa transição, é bom que nos preparemos. Ontem, na DVB, nós assinamos, pela entidade, Misiara, um acordo com um protocolo, né, de associação da entidade à ONU Mulheres, que como tem a ONU, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial da Fome, etc., tem a ONU Mulheres, e foi um excelente evento. E a gente vê que o mundo está mudando. Assim, foi, né, foi muito sintomático. O mundo muda através do acolhimento da diversidade, através de deixarmos os nossos hábitos antigos para o lado, sabe, doutor Itamar? Então, vamos renovar a política nas nossas ações. Não é? Nós não podemos votar em quem está enrolado com a justiça. É isso que a entidade defende. Não que quem está enrolado com a justiça é culpado, não somos juízes para julgar. Mas quem está aí nesse rolo todo, nós temos que começar a excluir. Não tem dinheiro para fazer política, vamos fazer política com ideias, vamos juntar pessoas, vamos fazer um país discutindo o nosso caminho futuro. E o professor Luiz Felipe, ele nos traz um receituário, que já nada vai adiantar. Nós tivemos uma palestra aqui semana passada, mês passado, né, da Eletrobras, excelente, 15 dias atrás, ontem Fórum Temas Nacionais, com o Wilson Ferreira, executivo de primeiro nível, gente fina, competente, comprovadamente competente. E eu, naquelas arrobos que a gente vai falando, coisa que às vezes não, eu falei para ele, ó, você não, beleza do seu trabalho, mas você não fez mais nada que obrigação. Eu achei que era o maior elogio que eu podia fazer para ele, é isso aí, ele acolheu isso como um elogio. No Brasil hoje, quem faz obrigação é venerado, ou até esquecido, de preferência ele hoje ainda é esquecido. Ele fez a lição de casa colocando a Eletrobras no rumo, no prumo, né? Vamos dizer assim, ele aprumou a Eletrobras para um caminho. Então, professor Luiz, nós temos receita, nós temos ideia, o senhor vai nos abrilhantar aqui hoje, mas eu tenho certeza que depende de cada um de nós, na nossa idade, com a nossa experiência, fazermos o Brasil de amanhã. Esse que eu trouxe até aqui, porque sou um habitante deste país, não interessa. Não interessa. Esse, eu acho que nós erramos em algumas coisas. Temos que fazer a meia-culpa. Porque nós aqui no Brasil a gente tem mania de dizer que o errado é sempre o outro. Se estamos dois conversando, todo mundo é errado, nós dois não somos. Se esse segundo vai embora, a gente pensa, pô, mas esse cara aí não vale nada. Então a gente acha que o outro sempre é o ruim. Quando eu acho que falta um exame de consciência. O que nós estamos fazendo na nossa empresa? Por exemplo, eu inscrevi meu hotel nesse ONU Mulheres. Eu fiquei assustado. Me comprometi a pôr metade das mulheres trabalhando. A diretoria formada por metade de mulheres. Me comprometi com isso. Não é? Então, e quando que eu estava pensando nisso? Nunca. Quando que eu estou pensando em renovar, Itamar? Quem será candidato, Itamar? Então, os bons que se manifestem. Professor, bem-vindo. Eu vou chamar o Lívio para lhe fazer uma apresentação adequada, porque a minha não serve para isso, mas o Lívio está aqui para fazer adequadamente. E depois o senhor fará a apresentação. O evento está sendo transmitido ao vivo pela internet. Eu depois passo aqui o número de pessoas que estão ligados, viu, Andréia? Depois a gente precisa desse número, como nos eventos nossos a gente tem transmitido. Lívio, por favor, você comanda aí a transmissão. Bom dia a todas e a todos. Prazer também recebê-los. Complementando as palavras do Latif. Importante a presença de cada um de vocês para ouvir algo novo, né? Nós estamos vivendo um momento extremamente importante no país.
a dependência da gestão pública e da participação da ação pública é fundamental nas vidas de cada um de nós e nos destinos da nação, e, portanto, temos um dia bastante produtivo para enfrentarmos. Queria cumprimentar a todos, mas em especial a Cris, da nossa DVB Mulher, por ontem ter nos dado a oportunidade de refletirmos, né, Latif, sobre esse momento valoroso que o mundo vive à luz dos caminhos conduzidos pelas mulheres. Então, vamos renovar, né, as nossas percepções para esse novo caminho. Esse mês de novembro é um mês especial para a DVB, nós temos vários eventos acontecendo. Ontem, com a presença da Adriana Carvalho, falando em nome da ONU Mulheres. Hoje, com este grande evento com o Luiz Felipe. No dia 14 de novembro, e eu peço a cada um dos senhores aqui presentes e senhoras que nos prestigiem, nós teremos o nosso top de sustentabilidade. É o 3º ano do top, que sucede a 19 premiações do top ambiental e 16 do top de responsabilidade social. E nós temos aí um time de excelência de empresas que serão homenageadas, como a Avon, a Copagaz, a Eco Rodovias, a Fundação Alphaville, a Rede Globo, o Instituto Cacau Show, a Contax, o Shopping Eldorado, a construtora MB Gucci, a Tetra Pak e a Sicredi. Então, nós temos aí uma manhã de trabalho, será uma manhã com apresentação das ações sustentáveis das empresas, e, além disso, homenagearemos com 3 destaques: a Rádio Jovem Pan, com a campanha contra as drogas, a SOS Mata Atlântica e o Instituto Vida Real. Então, nós temos um dia de trabalho, dia 14, proponho a presença de todos que puderem. No dia 22, nós teremos outro grande prêmio da DVB, que é o Top Personalidade de Vendas. É o nosso prêmio que a gente homenageia esse ano o Sandro, que é o presidente da Rinode. Então, teremos também um grande evento nessa data. Então, o mês cheio de feriados, mas com muita ação da DVB. A nossa palestra de hoje, Liderança, Inovação na Gestão Pública, tem um olhar diferente. Eu costumo falar, Luiz, nas nossas palestras, como é que vivenciamos o Brasil. O Brasil, na verdade, ele tem um desequilíbrio. A balança do Brasil tem a gestão privada e a gestão pública, nessa mesma dimensão, né? E o olhar é para o cidadão. O cidadão tanto se envolve com a iniciativa privada quanto com o poder público. Só que há este desalinhamento. Nós vamos fazer o seguinte: a gestão pública descer aqui, nesse nível? Não, nós temos que fazer a gestão pública chegar no nível de modelo de gestão da iniciativa privada para poder percorrer os caminhos transformadores coletivos que ela empreende. Ter alguém que enxergue este novo modelo é fundamental para o Brasil, em todos os níveis, o municipal, o estadual, o federal e no legislativo. Nós temos que sacudir o Brasil com uma nova direção. E essa nova direção pode surgir, Luiz Felipe, com todo este seu encaminhamento hoje, produzindo conceitos, produzindo conteúdos capazes de serem disseminados à população e àqueles que querem e desejam atingir cargos no país. Portanto, tê-lo para falar sobre inovação e liderança na gestão pública é fundamental para este momento que o Brasil vive. O Luiz Felipe Dávila é fundador e presidente do Centro de Liderança Pública, uma organização sem fins lucrativos dedicada à formação de lideranças públicas engajadas em promover mudanças transformadoras na política brasileira. Antes de criar o CLP, Luiz Felipe fundou a Editora Dávila, empresa que criou revistas como República, um título de política, e Bravo, a principal revista de arte e cultura do Brasil. Em 2002, a revista Bravo foi vendida para a Editora Abril, a maior editora de revistas da América Latina, onde Luiz Felipe tornou-se diretor superintendente. É também autor de vários livros de história e política, como Dona Viridiana, Os Virtuosos, Caráter e Liderança e 10 Mandamentos, do país que somos para o Brasil que queremos. É formado em Ciências Políticas pela Universidade Americana em Paris
e tem mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School. Então, com vocês, para brilhantar essa nossa manhã, o Luiz Felipe Dávila. Por favor. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui em nome do presidente Latif, do Lívio, rever grandes amigos como Sebastião Miziara. E eu estou aqui hoje muito contente de poder compartilhar um pouco a minha esperança de que a gestão pública está melhorando sim. E é uma pena que essa melhoria não é retratada melhor na imprensa. Eu vou contar um pouco o que eu acho que nós temos de fazer de mudanças e aí o que nós temos que fazer como sociedade, como gestores públicos e como líderes. A primeira coisa importante para enfatizar é um ponto que o Latif tocou aqui na abertura. O Brasil está na situação que está, em grande parte, por causa da nossa omissão da vida pública. Nós abandonamos a vida pública. Nós não participamos da vida pública. Nós achamos que fazemos bem ao Brasil só fazendo a nossa atividade no setor privado. E o mundo público é dos outros. Essa omissão, esse distanciamento, foi algo extremamente prejudicial para o país. Hoje, os nossos 3 maiores problemas estruturais do Brasil, que eu chamo que é o populismo, é o clientelismo e é o Estado patrimonialista. Essas 3 coisas só ocorreram por causa da nossa omissão, como cidadão. Eu digo que a nossa geração aprendeu muito bem as aulas de OSPB, que era para nos dedicarmos à vida privada e esquecer o mundo público. Que se meter em política era entrar em encrenca. E muito de nós seguiu exatamente aquilo que nós aprendemos na sala de aula. E essa omissão, ela não só dá nesse distanciamento nosso da política, mas ela dá para uma outra coisa até mais preocupante, que é o descompasso entre os valores que prezamos e as coisas que fazemos. Eu digo que é comum ver na rua carros com sticker "Eu apoio o Sérgio Moro", mas é o mesmo motorista que para na fila dupla, que passa no sinal vermelho, que se a estrada está muito movimentada, ele está apressado, ele vai pelo acostamento. Existe um descompasso entre as coisas que nós estamos dizendo que nós defendemos e o que nós fazemos. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer como cidadão, como sociedade, é entender esse descompasso e começarmos a agir com muito mais coerência. Eu digo, Latif, que eu estou cansado de fazer palestras em nossos grupos empresariados aqui, todo mundo defendendo ideias liberais, mas quando pega o avião e vai a Brasília, vai defender o seu interesse, o seu PIS, o seu COFINS, o seu protecionismo, né, sua reserva de mercado. Então, nós temos de ser um pouco mais coerentes entre as coisas que nós falamos e o que nós fazemos. Então, acho que essa é a primeira chamada, assim, se nós queremos ser cidadãos de verdade, é reaproximar o cidadão do governo, né? O Estado da sociedade. E acho que nós temos de fazer uma revisão desses valores. Acho que a primeira coisa é importante, nós temos de ser um pouco mais coerentes. Então, eu acho que esse é o chamamento nosso para o lado cidadão. Se nós nos engajarmos, se nós não participarmos da vida pública, a vida pública não vai melhorar. E, nesse sentido, a minha visão otimista é que esse resgate da cidadania pela política vem sendo feito por meio dos jovens. Desde 2013, foram esses jovens indo às ruas que nos mobilizaram em torno da questão do impeachment. E mais do que impeachment, o impeachment ele refletia uma indignação da sociedade com a política. E essa indignação não morreu, ela continuou. Aqueles políticos que acreditavam que aquilo era um fogo de palha, um movimento efêmero, não. Foi de 2013 até hoje, esse movimento é que fez com que as pessoas na política entendessem que elas precisavam ser mais eficientes, mais eficazes e prestar mais conta à sociedade. Então, essa juventude tem espírito público, eles se preocupam com o país. Mais do que isso, essa juventude tem como valor principal, não é ganhar dinheiro, não é ter sucesso empresarial.
As coisas precisam ter significado. Eles são pessoas que lutam por causas. Eles estão na empresa, eles estão na sua atividade porque eles acreditam na causa. Quando não acreditam mais naquela causa, eles vão embora. E isso é muito importante. É uma juventude focada em significado, em pertencimento, em senso de propósito. Muito diferente da nossa geração. Segundo ponto muito importante nessa renovação política. Essa juventude quer participar da política. Está engajada em participar da política. Neste exato momento, existem 4 movimentos jovens grandes, levando jovens para a política, para se candidatar, para ser secretário. Vejam, vou contar 3 movimentos. O Renova Brasil acabou de ser lançado, está recrutando aí. As inscrições abriram, vão ser 150 vagas, já tem mais de 2.000 inscritos. Tem o Avança Brasil. Tem um movimento fantástico chamado Vetor Brasil. O Vetor Brasil recruta alunos, jovens alunos formados nas melhores universidades do mundo, voltando ao Brasil, para ser secretário e ocupar cargos de confiança nas prefeituras do Brasil inteiro. Essa turma sai das grandes universidades americanas e vão trabalhar no interior do Ceará, no interior de Pernambuco, nas pequenas prefeituras, ajudando a fazer com que essas prefeituras tenham uma gestão de melhor qualidade. Essas pessoas estão se doando ao Brasil. Eles querem fazer um Brasil e querem construir um Brasil melhor. E nós temos de apoiá-los e participar desse momento de renovação. Uns vão para a política, outros estão ajudando na gestão pública. Então, esse é meu parente cidadania. O segundo ponto, gestão pública. Eu estou há 10 anos trabalhando com gestão pública. A primeira coisa que eu aprendi nesses 10 anos é que o que nós sabemos no setor privado não funciona necessariamente no setor público. E aí nós temos de entender a diferença de governança do setor público para o setor privado. O setor privado, quando você é dono de uma empresa, você está lá de forma permanente. E os seus diretores, gerentes, estão lá de forma temporária. Enquanto eles estão desempenhando bem a função, enquanto eles estão entregando o resultado, eles ficam na empresa. O setor público, a governança é inversa. Quem tem voto, quem é o CEO, está lá temporariamente. E os seus gerentes e diretores estão permanentemente lá, porque eles são funcionários de carreira. Essa é uma mudança que muitas das coisas que nós sabemos do setor privado não se aplica ao setor público. Se você tem pressa, eles não têm pressa nenhuma, eles estão lá para sempre na carreira. Você não pode demitir, você vai ter que trabalhar com aquelas pessoas. Você não pode criar formas diferenciadas de remuneração, porque é contra a lei da isonomia. Então você se depara com uma outra realidade. Uma outra realidade que a principal ferramenta que você tem para mudar as pessoas é o que eu chamo do poder suave, é o poder da persuasão, é o poder do convencimento, do engajamento. Não tem o poder do porrete. Você não pode demitir, não pode afastar. Isso faz com que nós tenhamos de ter uma habilidade de conversar, criar consenso. Isso demora. Isso não é simples. Porque se aquela pessoa não estiver afim de fazer o seu projeto, ela vai inventar 1000 desculpas para não fazer. Vai dizer que o Ministério Público não deixa, vai dizer que a lei não deixa, que a portaria tal é contra. Você sempre vai ter um não. Então, saber construir consenso, saber usar as armas da ferramenta pública para avançar medidas é algo extremamente difícil e importante. E que muitas pessoas que saem do setor privado e entram no setor público acabam tomando um susto e não desempenham bem o seu papel porque elas acham que com o seu ferramental de gestão privada, elas vão para o setor público e conseguem resolver o problema. E não conseguem. Esse é um ponto extremamente importante. O sucesso que nós temos na mudança do setor público é uma mistura de saber lidar com essa máquina, mas também saber usar a sociedade como parceira. Veja só, vou dar um exemplo só de um projeto que nós fizemos com o governador Geraldo Alckmin agora no estado de São Paulo e é um grande sucesso. O projeto de segurança viária. Há 1 ano e meio atrás, eu levei para o governador um dado estarrecedor para mim. Falei, governador, no estado de São Paulo, morre 2 vezes mais pessoas em acidente de carro do que em homicídio. 2 vezes mais. E se nós olharmos os números, isso está concentrado em 20 cidades.
Então, por que nós não fazemos um projeto para reduzir o número de mortes nas estradas, nas rodovias? Isso teria um altíssimo impacto no seu governo, seria uma ótima notícia a dar, e é um dado que tem um custo para o Estado gigantesco, porque morte, invalidez, todas essas coisas têm um custo no hospital público, em recuperação, em perda de renda na família porque não consegue mais trabalhar. Então, vamos fazer um programa. Ele falou, ótimo, vamos fazer. Primeiro diagnóstico. Diziam assim, isso não vai funcionar, porque não vai ter um secretário que é dono do projeto. Como esse projeto vai estar fragmentado em todas as secretarias, em 8 secretarias, como é que nós vamos ter... Quem é que vai ser o dono do projeto? Quem vai ser o dono do projeto? Então, primeira coisa, não tem o dono. Segunda coisa, haviam 8 bancos de dados diferentes nas secretarias que não conversam. Então, os dados da Polícia Rodoviária não conversa com o bombeiro, que não conversa com a Secretaria de Segurança, nada conversa. E é feito para não conversar, porque aquilo é um feudo de poder. Eu tenho os dados, só eu sei acessar os dados. O secretário precisa de mim para dar informação. Então, primeira coisa, as coisas não acontecem lá. 8 bancos de dados, não tinha dono, então esse projeto não vai andar. Bom, começamos a trabalhar, fazer o processo de convencimento, de persuasão de cada secretaria, mostrando e contando o que é história. Você não tem um filho na sua família que foi vítima de morte ou de acidente ou invalidez? Foi. Então, por quê? Porque esses dados não estão aqui. Então, o governo não consegue fazer as ações corretivas, não consegue consertar uma estrada, resolver um problema de uma curva, resolver um problema de um buraco que pode estar causando esse problema. Então, a gente precisa dessa ajuda. Então, como que você faz? Contando história. Uma das coisas fundamentais para o sucesso da política pública, e vocês, como do setor, conhecem, é uma boa narrativa. Ou você conta a história explicando como aquele problema afeta a vida das pessoas, ou as pessoas não se mexem. Não é estatística. E aí, sempre nessa história das conversas, eu descobri uma história. Alguém contava uma história, outros ficavam emocionados. Puxa, realmente aquela cura matou meu filho, matou... Então, contar história, você cria empatia com as pessoas. Você cria empatia, abre-se um universo das pessoas que querem trabalhar para resolver o problema. E aí o que aconteceu? Nós trouxemos a iniciativa privada. Governador, não é o Estado que vai pagar, isso é a iniciativa privada. Juntamos as grandes seguradoras, todos bancaram o projeto. Por quê? Porque não era só a questão de pagar o projeto, cria-se uma governança. O setor privado se envolvendo com o problema público e colocando pressão no setor público. Se não resolver o problema, se não cumprir as metas, o dinheiro para de aparecer, não vai ter mais dinheiro para o projeto. Então, juntando setor privado com o governo e nós, como terceiro setor, nós conseguimos, aos poucos, quebrar essa resistência. Hoje, nós conseguimos criar um banco de dados único. Todo dia 19 do mês sai o dado de número de mortes. Os jornais publicam, cria constrangimento nos prefeitos que não estão conseguindo reduzir o número de mortes, cria constrangimento no governo, cria aquele estado de alerta, e, portanto, as coisas acontecem. E a semana passada, o próprio governador Geraldo Alckmin comunicou que, depois de 1 ano de projeto, nós reduzimos em 44% o número de mortes nas estradas e rodovias paulistas. E hoje é um dos programas de maior sucesso do governo. Tem resultado. Como é que se faz? Criando consenso. Nesse mundo da intolerância, nesse mundo que a gente não quer escutar opinião adversa, nesse mundo que nós vivemos nas nossas pequenas bolhas, sem diálogo, nós não vamos reconstruir o Brasil. Nós temos que escutar o outro. Se você chegar a pegar um projeto dele e falar assim, é tudo incompetente no setor público, ninguém quer trabalhar, não teria acontecido. Nós não teríamos reduzido 44% das mortes no estado de São Paulo. E assim nós fizemos em vários estados brasileiros, fizemos em Goiás, fizemos em Santa Catarina, em outros projetos de outras dimensões. Portanto, nós precisamos trabalhar em parceria com o setor público. Nós precisamos trabalhar em parceria com o terceiro setor. Nós precisamos ter pluralidade no time. Na iniciativa privada não é diferente do setor público, do setor privado. Se você não quer funcionar bem no seu setor privado, só junte pessoas que pensam como você, que tem a mesma visão de você, todos nós vamos ser traídos pelo ponto cego, porque é a pluralidade na equipe que faz com que nós enxerguemos aquilo que nós não conseguimos enxergar. Portanto, a pluralidade é fundamental para melhorar a máquina pública. Segunda mudança cultural importante na máquina pública, que já vem acontecendo e que está mudando a qualidade da política,
é o governo por evidências. Nós temos que ir atrás de dados e fatos. O único jeito de esvaziar a conversa ideológica política é mostrar os dados e fatos. Ó, esse aqui é um dado e fato, está morrendo gente, está acontecendo esse problema. Vamos resolver. Depois você dá o recheio ideológico, partidário, o que quiser, mas ignorar os fatos, ignorar as evidências, é um desastre para a política pública. Então nós temos que mensurar a política pública, tem que ter formas de mensurar a política pública. Semana passada saiu um dado que me deixou extremamente indignado como cidadão, e eu vi nos jornais uma notinha, rodapé, na primeira página, outros só cobrindo no caderno interno do jornal, que era algo que me chamou muito a atenção como cidadão, que não criou indignação nas pessoas. A notícia era o seguinte: o governo federal acaba de anunciar que 52% das nossas crianças até 8 anos são analfabetas. Se eu fosse governador do estado de São Paulo, ou prefeito de São Paulo, ou presidente da República, eu mandava cancelar todas as reuniões do dia, a agenda, e falava assim, nós vamos reunir todo mundo e resolver esse problema. Isso aqui é uma vergonha para o país. Porque 52% de crianças analfabetas aos 8 anos, essas crianças estão condenadas para o resto da vida numa sociedade onde, hoje, nós produzimos conhecimento. Na sociedade do conhecimento, o que você vai fazer com um bando de analfabeto, pô? E se não aprender matemática com 8 anos, operação simples, tabuada, não vai conseguir aprender cálculo, não vai conseguir aprender álgebra, não vai conseguir aprender trigonometria, nada. Porque o conhecimento é cumulativo. E onde é que estava essa indignação? E ninguém eu vi. Isso é uma questão de emergência nacional. Nós não podemos aceitar que a 8ª economia do mundo tenha 52% das suas crianças analfabetas. Esse é um negócio que devia criar uma indignação em todos nós. Pô. E nós não, tocamos uma vida normal. A gente estava preocupado se a denúncia do Temer ia ser votada ou não. Eram essas manchetes do jornal no mesmo dia que saísse dado. Portanto, nós temos de focar nos grandes problemas brasileiros. Hoje, 2/3 do PIB do mundo é transformação de conhecimento em produto. Se 52% das nossas crianças estão analfabetas, o que nós vamos fazer daqui a 40, 50 anos? Ter um Bolsa Família gigantesco para ficar apoiando essas crianças que não vão ter nenhuma oportunidade de trabalho no futuro? Porque hoje, os poucos empregos ainda restantes de baixa qualificação vão acabar em 10, 15 anos. Então não vai ter nem vaga mais para essas pessoas. Nós vamos ter o maior problema social da história do país se nós não fizermos alguma coisa em relação à educação. Portanto, nós precisamos ter foco. E não é educação universitária, é educação básica. Nós precisamos erradicar o analfabetismo. E eu disse que se eu for eleito governador do estado de São Paulo, que eu vou erradicar o analfabetismo em São Paulo nos próximos 4 anos. É uma vergonha. Nós precisamos ter foco. Não adianta ficar desperdiçando foco. Ah, mas a universidade... Não, a universidade está bom, tem que resolver. Aliás, tem que resolver de outra forma, né? Porque está consumindo mais de 9 bilhões de reais dos nossos impostos e as nossas universidades no estado de São Paulo não estão sequer entre as 100 melhores do mundo. Então, acho que é um outro problema. Mas nós temos de focar na educação básica. Segundo ponto que falta, dados e fatos para fazer o diagnóstico. Segundo ponto, melhorar a qualidade da formação das pessoas no setor público. É o que eu venho fazendo no CLP. Eu cheguei à conclusão seguinte: como é que a gente melhora a qualidade da formação dos líderes públicos? De uma forma que nós, primeiro, temos de ter a empatia de entender a realidade de cada um. E a realidade de um líder público, eu brinco que é baseada num gráfico que nós criamos no CLP, que é o seguinte: é impacto das medidas versus custo político. Sabe qual é o problema de consultoria em governo? Eles vão lá e só ficam falando de impacto. E eles não ficam contando qual é o custo político de implementar aquela medida. E o custo político que inviabiliza o projeto, porque você não consegue comprar 10 brigas políticas ao mesmo tempo. Se chegar lá uma consultoria e falar assim, para reduzir a criminalidade em São Paulo você precisa fazer isso, para resolver o problema da educação precisa fazer isso, para resolver saúde aquilo, quando você botar nessa matriz de custo político versus impacto, você vai ver que quase todas as bolinhas vão estar naquele negócio de alto custo político versus alto impacto. Nenhum político vai comprar todas essas brigas. A gente precisa ter uma questão de prioridade. E para ter prioridade é olhar as evidências e saber aí a natureza de cada um deles, qual é a briga que ele quer começar a fazer. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou comprar briga na educação.
Ah, mas tem que comprar também na saúde, tem que comprar... Sim, mas não pode ser do mesmo patamar que essa, porque senão inviabiliza um governo. E a sociedade precisa entender isso. A sociedade precisa entender que as coisas têm um ritmo. É que nem numa empresa, não dá para a gente investir tudo em tantas frentes. Nós vamos ter que fazer escolhas. E governar é fazer escolhas. E uma das coisas que eu acho que mais falta hoje na questão da liderança pública é a capacidade de fazer escolhas e assumir o custo político das nossas escolhas. Liderança tem um conceito muito interessante para mim, que é mobilizar as pessoas em torno das mudanças de valores que a sociedade precisa fazer. Liderança é muito diferente de autoridade. E essa é uma das grandes distinções que a gente faz no Centro de Liderança Pública. O que é autoridade? Autoridade é o poder que o cargo que você ocupa lhe confere. As figuras de autoridade, os seus liderados olham para a figura de autoridade, o que elas querem quando uma figura de autoridade? Primeiro, proteção. Bom, se a gente for atacado, o nosso chefe vai defender a gente. Segunda coisa que a figura de autoridade faz é dar direção. Esse aqui é o caminho, essa é a nossa meta, esse é o nosso plano, né? Terceira coisa importante que a liderança faz é manter a ordem. Quando existe o ataque em cima, quando é desordem, o que a autoridade faz é manter a ordem. Então, ordem, proteção e direção. 3 habilidades da posição de autoridade. E a gente acha que isso é liderança. A liderança é outra coisa. Liderança, nós temos que fazer as mudanças de comportamento e cultura que as pessoas relutam em fazer. Liderança é gerar desconforto nas pessoas. Liderança é assumir risco de que mudanças transformadoras na sociedade significa romper com lealdades passadas, com grupos políticos que nos ajudaram a eleger, contrariar interesses de pessoas que até financiaram campanha. Isso é que é liderança. Liderança não é ser popular. Isso é populismo. Liderança é ter a capacidade de comprar essas brigas e fazer essas mudanças de comportamento. Mudanças de comportamento vital para a sociedade avançar. O Brasil é viciado em populismo por uma razão muito simples. Nós queremos nos redimir da responsabilidade individual de fazer a diferença. Nós queremos delegar aos outros. Por isso que a gente gosta do populismo. Ah, está ali o pai de todos, ele resolve o nosso problema, ele faz as coisas, nós não precisamos se preocupar com isso. O que é o clientelismo? É reflexo do fruto da fragilidade das nossas instituições. Como as instituições não funcionam, o que funciona são relações pessoais. É o deputado que consegue a facilidade para mim. Eu falo que é a cultura do despachante. É que consegue o atalho para conseguir as coisas, porque as instituições não funcionam. Isso fomenta o clientelismo. E o Estado patrimonialista é a história de atrair ou conseguir negócios para extrair renda do Estado. Por que renda do Estado é importante? Porque 40% do PIB do Brasil passa pelo Estado. Portanto, capturar o Estado é um dos melhores negócios do mundo. Tá certo? Esse é o problema do Brasil. Para diminuir esse Estado patrimonialista, nós temos de diminuir a intervenção do Estado na economia. Porque, senão, capturar o Estado vai ser sempre um grande negócio. Você doar milhões e milhões de reais para a campanha de presidentes, governadores, o que seja, e depois receber um empréstimo maravilhoso do BNDES, enquanto os outros vão ter que buscar dinheiro no banco. Conseguir o PIS e COFINS para o seu setor, que vai te dar uma vantagem comparativa gigantesca em relação aos seus concorrentes. Ter uma reserva de mercado para desempenhar uma atividade parece um excelente negócio, não é? Então, nós vamos ter que rever esses valores. E não é fácil, porque como todo hábito, eu falei, mudar hábito na nossa vida é difícil na nossa vida comum, né? Tenta fazer um regime, mudar o comportamento, é difícil. Né? A gente tem que mudar os nossos hábitos, a gente tem que mudar as coisas, tem que deixar de fazer as coisas que a gente gosta. E no Brasil é igual, nós vamos ter que fazer a mesma coisa se nós quisermos esse Estado eficiente, que nós, hoje, todos nós dissemos que é esse o Estado que nós queremos. Mas eu quero ver se isso se reflete em voto, se isso se reflete em ação, e se reflete em termos de sacrifício, nós sacrificando parte das nossas coisas para poder fazer com que esse Brasil mude. E 2018, gente, todos nós vamos ter que fazer algum sacrifício. Porque a eleição de 2018, para mim, é uma eleição tão fundamental quanto foi a eleição de 1994. A eleição de 94
Era um divisor da nossa história. Se naquela eleição o então presidente, que disputava o presidente, Fernando Henrique Cardoso, tivesse perdido para o Lula, o Brasil teria entrado numa trajetória desastrosa. 94 foi a eleição que fez com que mudou o prumo do Brasil, a direção do Brasil. Foi o Plano Real, foi o fim da cultura inflacionária, foi o início das privatizações, foi o início da reforma do Estado brasileiro, lei de responsabilidade fiscal, agências reguladoras independentes e não politizadas, né? Teve todo um arcabouço institucional, econômico e social, os primeiros programas sociais importantes, como foi o Bolsa Família e Bolsa Escola, né? Que era, naquele tempo era Bolsa Escola que chamava. Então, nós tivemos ali a grande inovação na política brasileira. E de lá para cá, nós vivemos exclusivamente dos dividendos do que foi feito em 94, 98 até 2002. O Brasil surfou nos dividendos do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós vivemos do que foi plantado e trabalhado nesses anos. E aí nós nos acomodamos. Nós sentamos no sofá, surfamos a aula do populismo, fomos excessivamente tolerantes com os governos populistas, que destruíram as nossas instituições, que criaram o maior esquema de corrupção da história desse país e que acabaram com o nosso futuro. Portanto, 2018 é a chance da nossa geração se redimir com o Brasil. É a chance de lutarmos por um Brasil melhor para combater o populismo, o clientelismo e o Estado patrimonialista e deixar um país melhor para os nossos filhos e netos. Porque, senão, nós vamos ser cobrados pelos nossos filhos e netos de ter sido a primeira geração que vai deixar um país pior para os nossos filhos e netos do que nós herdamos dos nossos pais. Nós temos uma missão extremamente importante como cidadãos em 2018. Nós temos de nos engajar politicamente, nós vamos ter de fazer reformas estruturais, nós vamos ter que explicar o custo-benefício dos sacrifícios que teremos de fazer para construir esse Brasil que nós queremos, que nós sonhamos e que os nossos filhos já sonham e já estão trabalhando para ele, que é essa turma que eu falo dos 25, 20 anos, 18 anos, 30 anos, etc. Eu, pessoalmente, estou fazendo a minha parte do sacrifício, não só com o CLP, mas, inclusive, me dispondo a disputar a eleição o próximo ano aqui como candidato a governo do Estado de São Paulo. Nós temos de entrar na política. Nós temos de ajudar a renovar a política, renovar costumes, renovar olhar, renovar atitude. Mas essa renovação não é negando a política, é resgatando a virtude da política, é resgatando a importância da política, é resgatando a importância das instituições, é a valorização da política. Isso é que nós temos de fazer. A democracia não funciona sem política. É por meio da política que nós vamos fortalecer as instituições. É por meio da política que nós vamos defender a democracia e a liberdade. Portanto, essa polarização vai destruir esse patrimônio que os nossos pais deixaram para nós, que é a democracia. Nós temos de ter coragem de lutar e entrar e ingressar na política para resgatar a virtude da política e não para combater a política. Nós precisamos engajar na política para resgatar a boa gestão pública. E eu digo, eu venho percorrendo o Brasil há 10 anos com esse meu trabalho. Tem muita gente boa na política. Muita gente de grande valor. Nas prefeituras, o Miziara sabe isso, quantos bons prefeitos nós temos de 35, 45 anos espalhados por esse Brasil, fazendo um trabalho extraordinário, que não sai uma única linha na grande imprensa. Só sai fofoca de Brasília, só sai escândalo. Por quê? Porque é uma mudança cultural que precisa ter no jornalismo. Dizer coisas boas da gestão pública parece que é jornalismo chapa branca, não é. É dar bom exemplo, é inspirar os outros, é fazer com que essa aliança e constelação dos bons tenha notoriedade. Outra mudança de comportamento que nós temos que fazer, na própria imprensa. Nós precisamos resgatar não só a gestão pública e a virtude da política, como, por fim,
nós temos que resgatar a nossa capacidade de assumir a responsabilidade que quem vai criar o Brasil que nós desejamos somos nós, e não são só os políticos. Somos nós como sociedade. É a nossa pressão pelas mudanças de valor, comportamento que nós precisamos fazer para deixar esse país melhor para os nossos filhos e netos. Portanto, eu gostaria de terminar minha fala dizendo a todos vocês, não é uma eleição normal, a eleição de 2018 é uma eleição histórica, e por ser uma eleição histórica, que vai ter profundo impacto nos próximos 20 anos das nossas vidas, nós temos de nos engajar e focar. Se o Brasil entrar no caminho do populismo em 2020, nós vamos perder, em 2018, nós vamos perder esse país por 20 anos, não é por 4. Se os populistas vencerem as eleições, é por causa da nossa omissão. Eu tenho certeza que uma sociedade engajada é capaz de destruir o populismo e colocar na presidência da República alguém que pense no fortalecimento das instituições, da defesa da liberdade e da democracia. Muito obrigado. Bem, nós vamos dando sequência aqui, meus parabéns, não é? Obrigado, Pela apresentação brilhante, né? É bom ouvir isso. Max Weber tem uma frase que é sensacional e que Max Weber tem uma frase que eu acho que é sensacional e que me recordei dela ao ouvir a sua explanação didática, clara, objetiva. Ele diz que a política ela é como o perfurar lento de uma tábua dura. Os engenheiros aqui sabem. Exige tanto paixão quanto perspectiva. E isso exige tempo. Se a gente perde o negócio de furar a tábua lá, que é o que aconteceu de 2000 e pouco para cá, eu acho até que do meio do primeiro governo Lula, mas o mal que fizeram foi muito grande. Então, eu acho que nós precisamos retomar essa visão weberiana, no caso, de trazer essa paixão, né? Pega uma tábua dura para você furar ela na broca. Se você não tiver a mão firme e um senso de direção, você não chega a lugar nenhum. Parabéns pela sua apresentação. Nós vamos abrir 6 perguntas da plateia de viva voz. Eu pediria para as perguntas, sim, a primeira o Miziara, Itamar a segunda. Eu gostaria de pedir que as perguntas fossem breves, na medida do possível, para que pudéssemos aproveitar essas 3 interrupções. Latif, infelizmente eu não vou poder fazer uma pergunta rápida, eu tenho que fazer aqui um testemunho. Pode ter uma palestra de 5 horas. Não. Há 10 anos atrás, o Luiz Felipe Dávila me deu a honra de indicar alguns prefeitos para participar, Tamar, do curso dele de liderança pública em Campos do Jordão, que, por sinal, o governador Geraldo Alckmin não era governador e participou do curso. Verdade. Entre os prefeitos indicados, nós indicamos o Eugênio Zuliani, o Geninho, então eleito prefeito de Olímpia. O Geninho não tinha nenhuma experiência administrativa. Ele fez o curso no CLP e tornou-se, a meu ver, o melhor prefeito do estado de São Paulo, depois do Itamar, que recebeu 8 premiações como prefeito de Santa Fé. O Geninho conseguiu transformar Olímpia, instância turística, uma administração austera, séria, 12 mil leitos. Eu sou vizinho de Olímpia, Barretos. Portanto, eu quero aqui destacar a importância do Centro de Liderança Pública na vida dos prefeitos. E não adianta, Luiz Felipe sabe disso melhor que todos nós, o Brasil começa no município. E é preparando vereadores e prefeitos que nós poderemos ter verdadeiros governantes neste país. Quero cumprimentá-lo. Primeiro, pela disposição de se colocar como candidato, um homem que tem não só a teoria, mas tem todos os conhecimentos de uma excelente administração pública. Uma novidade na vida pública, que é o que nós precisamos, e eu quero parabenizá-lo exatamente por isso, pela sua coragem, pela sua competência,
por colocar-se como produto de oferta e aceitação numa eleição que será dificílima para todos. Meus cumprimentos. Muito obrigado, Misiara. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Itamar. Parabéns, presidente Latifi, pela contribuição que a DVB vem dando ao nosso Estado, para as nossas lideranças. Está falhando esse microfone? Pelos temas que tem colocado e ajudado a nortear iniciativas, ações, não só pela diretoria, pela liderança que a DVB desenvolve, mas por tudo que eu tenho participado. Eu tenho feito questão sempre que posso de participar, ora da segurança pública, ora da saúde, ora de lideranças que se despontam para disputar o nosso governo e trazer aqui o seu ponto de vista, o seu propósito. Realmente a DVB está de parabéns e eu fico feliz cumprimentando ao Lívio, toda a sua diretoria, em especial o Latifi, nosso presidente. E queria, ratificando, eu participei, Misiara, eu me recordo de mais 2 prefeitos, porque quando terminou foi em Campos do Jordão, quando eles terminaram, nós fizemos um encontro e todos comentando. Eu me recordo do Juninho Marão. Isso. E me parece que o Cury também de Botucatu participaram. Eu recordo que eles faziam um comentário e falando da sua pessoa, da sua contribuição e do quanto aquele momento foi fundamental para as gestões que eles tiveram e têm e o resultado que alcançaram. Portanto, se você conseguiu preparar tantos líderes de tanta importância, com certeza você também se encontra preparadíssimo pelo que já demonstrou. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu, como prefeito em Santa Fé, eu fui vereador 1 mandato, prefeito 3 mandatos, estou no meu 2º mandato de deputado estadual, e um dos diferenciais do meu governo foi a educação. Tanto que, em 2008, Santa Fé do Sul ficou em primeiro lugar no país, no IDEB. Teve o melhor IDEB do Brasil. E eu atribuo isso, porque ninguém faz nada sozinho, é um trabalho de equipe. Mas um dos temas que nós inserimos, além de 2 línguas, além de sociologia, que nós levamos inserimos na carga horária, como disciplina da rede municipal, que fez a diferença foi a educação empreendedora. Incutir a cultura empreendedora, e o Lívio, nós participamos de diversos momentos juntos, na rede municipal, nas crianças, desde o ensino infantil, fundamental, de forma transversal, e foi decisivo não só para o amadurecimento do aluno, mas para trazer a família para dentro da escola e ampliar o interesse. Como que você enxerga dentro do seu tema, como é prioridade da educação, a participação? Qual é o peso, a importância e de que forma pretenderia inserir a educação empreendedora no seu plano de governo? Bom, deputado, obrigado pela pergunta e pela colocação. Como eu disse, eu acho que na educação há que se fazer várias coisas, porque a gente sabe que a educação é um resultado de longo prazo. Por exemplo, o Ceará hoje é um dos melhores estados de educação no Brasil, porque está há 20 anos fazendo a mesma política educacional. Não se resolve a questão da educação num único mandato. Mas São Paulo já tem uma base muito boa. Nós temos os melhores indicadores hoje, né, de educação. Estamos em primeiro lugar em todos os estados brasileiros. As prefeituras vêm fazendo um trabalho muito importante, muitas delas, mas ainda nós temos um grande problema. Primeira coisa, acho que a parte empreendedora ela é fundamental, porque o que falta hoje na educação é o desenvolvimento do pensamento crítico. Não adianta mais o decoreba, não é mais acúmulo de conhecimento, é o saber, é o pensamento crítico, ele é fundamental para esse mundo da criatividade. Segunda coisa que é fundamental é fazer com que as coisas na educação funcionem. Vou dar um exemplo. Período probatório de professor. Então, o professor presta um concurso público, entra. Ele tem 3 anos de período probatório. Hoje é mera burocracia. Eu vou fazer o período probatório ser para valer. Ou o professor aprende a dar aula, ou ele aprende a ser um bom professor, ou ele não vai entrar na sala de aula porque ele vai matar as nossas crianças. Um mau professor na sala de aula faz um estrago gigantesco. Então, por que nós não vamos usar o período probatório para a formação do professor, para a valorização da carreira do professor? Usar para valer, com critérios, com capacidade de certificação, e aqueles que não forem capazes não podem entrar na sala de aula. Isso é um crime que o Estado deixa acontecer. Estado e municípios. Não pode deixar o mau professor entrar numa sala de aula. Segunda coisa importante, investir na formação de professor. Nós não vamos nunca ter uma educação boa se ninguém quer ser professor, como ninguém quer ser político.
Qual é o filho de vocês aqui que querem ser, fala assim, mãe, quero ser professor. Pai, quero ser professor. Então é o seguinte, nós precisamos resgatar a importância da educação. Todo lugar onde a educação é boa, a carreira do professor é uma carreira desejada. Você pega os países que têm os melhores IDEBs do mundo, são os melhores que saem da faculdade que entram para a carreira do magistério. Aqui são os piores. Aquele que não entrou em nenhuma faculdade vai fazer licenciatura. E é esse o cara que toma conta dos nossos filhos na sala de aula. Não pode. Nós precisamos valorizar essa formação de professor. Terceiro ponto fundamental, e aí, deputado, você é melhor do que eu, é a história do diretor da escola. O diretor tem um papel fundamental na escola. E nós cometemos o erro de querer transformar os bons professores em diretor, que é um cargo administrativo, que não tem nada a ver com a competência que ele sabe fazer na sala de aula. Nós precisamos ter também formação dos diretores de escola. Diretor de escola faz toda a diferença. Eu vou contar uma história interessante. Eu fui visitar no Rio de Janeiro as áreas mais violentas do Rio de Janeiro, que a prefeitura tinha feito um projeto muito interessante, era para atrair os melhores professores do Estado para as áreas mais violentas, pagando um bônus, e para ver se aquilo tinha diferença no aprendizado. Então, eu fui ao Morro do Alemão. Interessante lá, Latif, não chego no Morro do Alemão, então, assim, mesmo ambiente, duas escolas diferentes. Vou na primeira escola, aquela história de bala na sala de aula, marca, escola no estádio, calamitoso. Converso com a diretora. A diretora gasta 2 horas comigo, ela não falou uma vez a palavra aluno. Reclamou da falta de verba, reclamou que ela já pediu verba para consertar o encanamento da escola, que faltava giz, que não sei o quê. Só parecia para mim uma mestre de obra. Ela falava de obra, ela parecia que ela estava contando obra. Não falou uma vez da palavra aluno. Vou na mesma escola, numa escola próxima, no bairro do Alemão, e IDEB 7. Converso com a diretora. Não fez uma única reclamação de instalação física, só fala de aluno. Meus alunos são brilhantes. Esse aqui é talentoso na música, esse aqui é bom de matemática, esse aqui eu estou preparando para a Olimpíada de Matemática. Atitude é tudo na vida. Exemplo é tudo na vida. É o jeito como você enfrenta as coisas. Por isso que... E aí eu falei assim, mas eu perguntei para ela, ela chamava Luísa, eu falei, dona Luísa, mas o que a senhora faz com o mau professor? E quando tem um mau professor, aquele que não quer vir da aula, que falta... Ela segurou meu braço, sorriu e falou assim, meu filho, eu transformo a vida dele num inferno. Porque eu fico em cima, eu quero ver o plano de aula, eu sento na aula, eu fico, não, você não ensinou isso aqui, pode, não, isso aqui eu não entendi, você não entendi, como é que a criança entendeu? Pode voltar a explicar de novo. Ela infernizava a vida do mau professor e ele pedia transferência daquela escola. Com atitude, é só atitude. Isso é tudo na vida. Então, eu vejo que valorização do professor, usar o período probatório para valer, para preparar os bons professores, aumentar a atratividade da carreira e formar bons diretores, são medidas fundamentais para que nós tenhamos, que não seja uma ilha de excelência, como foi a sua cidade, mas que isso seja do Estado inteiro. Alguma pergunta mais? Por favor. Só para... Enquanto chega o microfone, nossa transmissão ao vivo pela DVB, @DVB Online, estão conectadas agora 893 pessoas até as 9h52. Bom dia, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu sou assessor da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. O senhor começou a sua palestra informando ou comentando a respeito de quantas coisas boas acontecem no governo e que isso não aparece. E terminou dizendo a respeito da nossa imprensa que não divulga as coisas boas. O doutor Itamar aqui conhece um pouco do trabalho do doutor Paulo Gustavo, que é o nosso secretário, mas a Secretaria de Esportes tem uma série de eventos, uma série de situações. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Nós temos os Jogos Escolares, por exemplo, onde participam mais de 300 mil alunos ao longo de um ano, de todo o estado de São Paulo. Nós temos o JORE, que são Jogos dos Idosos, que participam mais de 60 mil idosos em todo o estado de São Paulo. Isso raramente é divulgado na mídia. Nós não conseguimos. Conversando com a nossa assessoria de imprensa, eu falei, gente, vamos tentar levar isso mais, vamos tentar informar isso mais. E vamos chamar os grandes veículos de comunicação, e a resposta da assessoria disse o seguinte, olha, se nós chamarmos os grandes veículos de comunicação, eles vão apresentar mais problemas do que as nossas virtudes. Como é que a gente muda isso? Mudança cultural é muito complicado.
complicado e eu sei bem disso. Mas como é que a gente consegue, pelo menos, dar um primeiro ponto para que boas coisas que estão sendo feitas possam ser melhor divulgadas? Olha, eu vou responder a sua pergunta dando um exemplo nosso no CLP. Uma das coisas fundamentais para mudar a cultura é mantermos as pessoas num estado permanente de desconforto. A gente só muda de hábito se a gente está no estado de desconforto. No estado de conforto, nós voltamos às nossas velhas práticas. Então, eu criei uma unidade de mobilização no CLP que era para criar indicadores. E nós criamos o ranking de competitividade dos estados brasileiros. Então, todo ano tem o ranking de competitividade dos estados, tem ali 67 indicadores, e os governantes, evidentemente, não conseguem melhorar os 67. Então, primeira coisa, vão ter que escolher prioridade. Que indicadores vão melhorar e qual é o plano de ação para melhorar aqueles indicadores. O que eu comecei a fazer? Falei, puxa, isso aqui é muito importante. E isso aqui só vai ter a relevância nacional se eu tiver o apoio da imprensa. Então, do dia zero, do D0, eu comecei a conversar com os jornalistas dos principais veículos, dizendo, olha, eu quero fazer um ranking de competitividade, isso aqui é importante para definir prioridade nos governos. Eu fui contando história. Segundo, fui envolvendo-os no projeto. Quando eu comecei, eu contratei o Economist, Intelligence Unit, para fazer o primeiro indicador nosso. Vinham os ingleses aqui, a gente sentava junto com os jornalistas, fazia um almoço, falava, pô, o que você acha desse indicador? Você acha que isso aqui, como é que... Não, esse aqui não vai melhorar a gestão, esse aqui só vai mostrar evidência de problemas, mas a gente quer que isso ajude a melhorar a política pública. Foi a história, as pessoas querem ser coautoras hoje das coisas. Então, você ir lá contar só uma história, assim, olha o nosso programa, quantas crianças melhoram, não é notícia. A gente precisa trazer, melhorar a narrativa. Eu acho que parte das boas notícias não aparece na imprensa porque nós somos ruins de narrativa, a gente não sabe contar uma história. E eu falo, a gente tem que estar contando história com os nossos filhos e netos, né? Quando é que uma criança se apreende com você? Quando você conta uma história que toca a realidade dela. A gente não consegue transformar esses ativos do setor público em boas histórias. Então, eu acho que tem sim um problema do jornalismo, mas também tem um problema de narrativa nosso. Eu digo que governos deviam contratar para as suas secretarias de comunicação bons roteiristas. Sabe? Precisa ter um bom roteiro, precisa fazer um roteiro, precisa contar uma história. Porque se não tocar, eu não vou publicar. E eu acho que a gente falha muito em governo. Nós temos uma comunicação muito formal, muito engessada, que não toca o coração das pessoas, que não sensibiliza as pessoas. Então, eu acho que a gente também tem que fazer essa mudança muito grande de postura dentro das secretarias de comunicação de governo, para que nós possamos contar mais histórias e sensibilizar as pessoas. E hoje tem as redes sociais. Você pode, às vezes, fazer coisas, divulgar na rede social que aquilo viraliza a despeito da grande imprensa. Então, vamos ser melhores contadores de história. Alguma outra pergunta? Pois não. Aí depois mais uma, né? E aí você encerra. Alô? Oi, Luiz. Oi, bom dia. Prazer em te conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Você falou 3 pontos fundamentais, muito importantes. Primeiro, você citou na cidadania uma questão de cultura e comportamento. Mudança de comportamento e mudança de cultura acontece na velocidade com que os ventos mudam o perfil das montanhas. Depois você falou de um quadrante muito interessante do alto impacto político e também do alto custo político. E tudo se concentra naquele maldito quadrante. Você escolheu a educação. Pensando num governo de 4, talvez 8 anos, como é que você espera a continuidade de alguma coisa que depende dessa lentidão natural da mudança de comportamentos e de cultura de um povo, de uma sociedade? E como é que você pretende desaparelhar a PEUESP, Secretaria de Educação, e blindar das investidas equivocadas do MEC para que tudo isso possa acontecer? Boa pergunta. Eu acho que a maior experiência que eu tive no CLP é aprender a dissecar problemas. Primeira coisa que a gente tem que fazer, separar o joio do trigo. A gente tem que começar uma história de valorização do professor para começar a juntar os bons professores aqui. Se você trata todo professor de forma genérica, com 52 são todos incompetentes, você está perdido. Aí você fortalece a OPUESP, todas essas instituições, porque aí é o corporativismo reagindo. Aí não tem jeito. Então, primeira coisa, o que nós vamos fazer para reconhecer os bons? E muito da autoria das mudanças vai ter que vir dos bons. Você é um bom professor de matemática. Me conta qual é o teu sucesso
que você tem alunos tão interessados em matemáticas, você vai aprender a dar aula para os outros professores. A gente tem que começar uma história da contaminação do bem. E isso é prestar atenção no detalhe. Tem que conversar com quem está fazendo bem, apesar do sistema. É a escola que tem DEB 7. Por que uma prefeitura... nós fizemos um trabalho com o Juninho Marão, em Votuporanga, uma região no noroeste do estado de São Paulo. Ali tinha um centro de todas as escolas com alto IDEB. Em 2008, veja só o absurdo que aconteceu. Ele estava nesse programa em Campos do Jordão, que o Miziara falou. Ele falou assim, olha, eu estou com um problema lá. Porque, como o nosso IDEB é alto, nessa nova gestão petista, se o IDEB é alto, não precisa mais da ajuda do governo, então vão cortar dinheiro. Estão ameaçando a cortar dinheiro das boas escolas. Aí eu falei, mas aí o que você vai fazer? Não sei, talvez recrutar maus alunos das outras cidades vizinhas para botar aqui, aí diminui a média e não perco o dinheiro. Eu falei, não pode fazer isso. Nós temos que fazer o contrário. Você tem que ser referência para os outros. Não voltar para a média para não perder o recurso, porque sempre é coisa do recurso, né? Bom, aí nós criamos um arranjo local, juntamos a turma do MEC com o Mozart, que naquele tempo estava tocando o movimento Todos pela Educação, criamos um arranjo local de 15 municípios, todos com IDEB alto na região. E aí, qual foi a história? Que eles não cortariam dinheiro, porque eles iam utilizar aqueles municípios com boa escola para fazer o famoso Plano Plurianual da Educação, que era obrigado nos municípios. E hoje o Juninho Marão me encontrou e falou assim, nossa, sabe aquele arranjo que a gente começou em 2008? Já tem 65 municípios no arranjo local. Então, essa coisa da boa prática, saber o que está dando certo, é muito importante para começar a isolar as variáveis. Isso aqui é que nem equação, né? Você tem que isolar uma variável para começar a atacar o problema. Segunda coisa fundamental que eu gostaria muito de fazer, e acho que isso deveria ser também uma lição do governo federal e que está nos meus mandamentos, é descentralizar o poder. Cada realidade é uma realidade. Essa história de achar que o mesmo MEC sabe qualquer padrão de educação, do Piauí a São Paulo, a Rio Grande do Sul, não funciona. A gente precisa dar liberdade para as escolas criarem. Mas aí tem uma mudança cultural importante. Nós lidamos muito mal com o insucesso. O insucesso... Você pode manchar o teu governo pelo insucesso de uma escola e esquecer toda a boa obra que nós fizemos. Porque a gente tem um negócio, o sucesso parece que... Se você teve sucesso, alguém te deu uma vantagem, ou você ganhou, ou você conseguiu um atalho, né? Não existe um mérito do êxito, né? Aqui o insucesso é que diz que você é. Então a gente também tem um problema que as pessoas têm medo de testar coisas porque o preço do insucesso é muito grande. Outra mudança cultural interessante que tem a ver com isso, que é um pouco a ver com a reforma da Previdência que a gente vem discutindo, Latif. O princípio democrático de que a lei é igual para todos, para nós achamos que uma lei igual para todos é uma injustiça. Como uma lei igual para todos num país de tantas desigualdades? Como uma lei igual para todos para o rico e para o pobre? Então, nós menosprezamos o princípio democrático de uma lei igual para todos, e aí o que nós fazemos? Por nós acharmos que ela é injusta, nós criamos exceções. Por isso que as nossas leis não dizem nada. O que dizem na lei são as exceções. É o artigo 1 que dá exceção para o pequeno empresário, que dá exceção para o agricultor, que dá exceção para o cara que está começando uma indústria nascente. Ali estão as exceções. Então, no fundo, a lei nunca vai ser igual para todos. Então, esse é um princípio que nós precisamos restabelecer. Terceiro ponto nesse sentido. Precisa enfrentar os grandes problemas. O grande problema que eu vejo no setor público são dois. É a isonomia. A isonomia é um desastre, porque você não pode reconhecer os bons funcionários. Você não consegue separar o joio do trigo. Nós precisamos enfrentar a questão da isonomia. Essa é uma questão federal, mas precisa ser enfrentada. E o fim da estabilidade. Estabilidade no setor público tem que ser para carreiras de Estado, para poucas carreiras, para juiz, diplomata. Mas não pode ser para professor que não dá aula. Professor que falta 60% do tempo do ano com atestado médico, com médico que não comparece no plantão. Não pode. Tem que demitir um cara desse. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar isonomia e estabilidade. Duas mudanças extremamente importantes, inclusive para valorizar o bom servidor. Agora, como é que é a questão da narrativa? Isso pode ser visto como uma história de valorizar o funcionário bom, ou pode ser uma coisa de punir todo mundo. Se punir todo mundo, não passa. Se você dizer que isso é uma forma de valorizar os bons e criar os incentivos de valorização dos bons, eu acho que tem grande chance de passar.
Eu vou só terminar aqui com uma questão importante da reforma da Previdência. Quando começou a reforma da Previdência, eu tive com o presidente Michel Temer. Eu falei, presidente, vocês erraram completamente na estratégia. Porque o problema da Previdência é o problema do setor público, não é do setor privado. Quando você trata todo mundo na mesma cesta, você tem o setor privado e o setor público unidos contra o governo. Não vai passar nunca. O que você tem que fazer? Dividir o joio do trigo. Vamos fazer o seguinte, idade mínima de 65 para todos, setor público e privado, e o governo só vai acabar com os privilégios do setor público, que a aposentadoria é 30 vezes maior, 15 a 30 vezes maior do que o setor privado. Aí você vai aprovar. Por quê? Porque é uma reforma contra os privilégios, que as pessoas estão cansadas de financiar privilégio. Então você viabiliza a aprovação da reforma. Então, essa história, você tem que saber a estratégia certa para fazer com que as coisas se tornem politicamente palatáveis, para diminuir o custo político. Agora, se você deixa só o técnico elaborar a proposta e não conversa com os políticos, a coisa não vai. Eu fui conversar com os deputados na base da reforma da Previdência. Sabe qual era a reação deles? Eu sei que a gente precisa aprovar. O problema é como é que a gente vai ser reeleito o próximo ano. E é legítimo. Então, o que eu tenho que falar? Então, você vai aprovar uma reforma que você vai combater os privilégios, inclusive o seu, você vai mostrar que você está cortando o seu na carne, que você está cortando dos juízes. Isso vai te dar voto. E o que acontece? Esse virou o plano B, que é a emenda que eles querem aprovar. Idade de 65 e só acaba com os privilégios do setor público. Então, a gente tem que saber construir narrativa em cima dos fatos, porque senão a máquina não anda. O importante hoje no Brasil é a gente ver, apesar de tudo, porque tem coisas que estão funcionando e coisas que não estão funcionando, e pegar essas que estão funcionando como referência para fazer as mudanças no Estado. Última pergunta. Quem tiver pergunta, tem papel em cima da mesa, por favor, encaminhe para nós. Parabéns pela sua prioridade para a educação. Obrigado. Realmente a educação é a prioridade desse país. Mas eu vou falar de outro assunto, que é o assunto onde a gente milita, que é eventos e turismo. Aqui, na atual gestões, tanto federais como estaduais, está relegado a quarto plano, quinto plano. São Paulo teve, nos últimos anos, cerca de 10 secretários de turismo. O Brasil, nem sei quantos ministros do turismo. Queria saber, dentro da sua gestão, qual é a prioridade para eventos e turismo, que é uma das economias mais importantes do país. É o segundo PIB desse país. Emprega hoje no Brasil 15 milhões entre diretos e terceirizados, e que não é visto pelo poder público como algo que mereça atenção. Bom, primeira coisa, eu acho que a questão do turismo é um trabalho muito mais de redescoberta de vocação econômica dos lugares. É um trabalho que você tem que fazer com os prefeitos. Aliás, o Miziara sabe disso. Ele deu o exemplo de Olímpia. Olímpia, quando o prefeito, o Geninho, chegou lá em 2008, qual que era o problema da cidade dele? Ele vivia de cana. Cana começou a mecanizar, monte de boia fria desempregado na cidade. Tinha uma única coisa lá, que era um parque aquático. E esse parque aquático era uma reserva, águas termais, tal. Tinha lá um hotel, um único hotel nessa história. Aí ele chegou e falou assim, nossa, qual é o potencial disso? Será que isso aqui tem potencial para a gente explorar como turismo? Fez um estudo, um planejamento, descobriu que tinha um enorme potencial de águas termais lá. O que aconteceu? Em 8 anos ele transformou a cidade dele numa cidade de 12 mil leitos, levou ETEC, FATEC, pegou essa turma da cana, transformou em trabalho profissionalizante, virou camareiro, motorista, todos trabalhando na indústria do turismo, e hoje é uma cidade que cresce a ritmo chinês dentro do estado de São Paulo por causa do turismo. Então eu vejo que muito disso não é uma coisa tão de varejo, mas é a gente ir conversar com cada um específico. Por exemplo, eu estive fazendo uma palestra semana passada com os prefeitos do Vale do Ribeira. Eu falei assim, a vocação de vocês aqui é o turismo. Vocês têm tudo o que o mundo inteiro gasta hoje. As pessoas querem fazer ecoturismo, querem pedalar na floresta, querem acampar,
O teu negócio é turismo. Não fica brigando para trazer uma indústria aqui que não vai aprovar nunca. O Ministério Público não vai deixar você desmatar ainda a Mata Atlântica para construir. Isso aqui não é a tua vocação. A sua vocação é o turismo. E aí você começa a mostrar o impacto que aquilo vai estar na geração de emprego. Então, eu acho que tem uma coisa didática nossa, da indústria, assim, olhar menos para secretaria, ministério e governo e trabalhar onde é que tem esses reais potenciais. E convencer os prefeitos, porque é isso que eu mostro para eles que vai dobrar a renda do município. O que vai dobrar a renda do município é desenvolver essa atividade que tem a ver com a sua cultura local. Então, um dos projetos que eu venho fazendo nessa campanha pelo Estado é sentar com cada prefeito. Eu fiz um estudo de todas as cidades do Estado de São Paulo com a pauta de exportação das cidades. O que cada cidade exporta? E dizendo o seguinte, o que você tem que fazer é produzir bens de maior valor agregado, porque é isso que vai ficar rico. É aproveitar a capacidade instalada que você tem para criar bens de maior valor agregado. E não ficar inventando coisas que não tem nada a ver com a tua vocação local. Portanto, eu vejo o turismo como algo extremamente importante no Estado de São Paulo, mas nós vamos ter que fazer essa catequese em lugares específicos. Eu acho que é isso que vai transformar o Estado. E eu acho que isso tem um potencial gigantesco. Hoje, 74% do PIB do Estado de São Paulo é serviço e comércio. Portanto, é por aí que nós vamos conseguir a recuperação da nossa receita e da capacitação da nossa mão de obra para atividades voltadas ao turismo. Eu quero agradecer a todos os participantes. Eu gostaria de lembrar que nós fizemos um trabalho esse ano, que é o Top Destinos Turísticos. O Aristides veio todo com os botões lá, como se ele trabalhasse no... Como é que chama aquela lanchonete que põe os botões assim? E por quê? Nós vamos ter que colher o voto do Luiz Felipe. Né? E eu lembro, viu, só para lembrar, que nós fizemos uma série de cafés da manhã com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O SCAL e a DVB foram as únicas entidades que promoveram. Para nós apoiamos o candidato João Dória. A academia também. Nós apoiamos o candidato João Dória, por ser um homem do turismo, por ser um homem que se disse ter isso, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo. O outro não fez nada. E não vai fazer nada. Nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que a gente escolhe. Não faço campanha contra ninguém. A DVB não é partidária. Nós trouxemos aqui o Luiz Felipe, que, pelo menos do meu ponto de vista, lançou-se aqui candidato ao governo do Estado. Nós já sabíamos disso pelas suas entrevistas e tal. Corajoso, se posicionou. Outros virão, mas vamos tomar cuidado, porque aqueles que falam talvez a nossa linguagem e que nós gostamos de ouvir, depois vira isso aí. E realmente é lamentável. Uma entidade faz um trabalho tenaz, consistente, e não recebe nenhuma satisfação do que se vai fazer em evento e turismo em São Paulo. O que está acontecendo aqui? Nada. E a cidade, o município, tem uma função importante. O governo do Estado também tem uma função importante. O governo federal menos, mas também tem a função. O Ari trabalhou com o João Dória lá na Embratur. Então, eu acho que a nossa entidade precisa realmente olhar para esses casos. E foi muito boa a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de resgatar essa conversa. Porque ele não vem aqui falar o que ele está fazendo. Nós precisamos trazer o governante aqui. Aliás, precisa estar fazendo. Então, esse descaramento que a gente tem que acabar. Quer dizer, por que eu vou encobertar isso daí? Nós fizemos isso, Carlinhos. Nós fomos lá. Trouxemos o cara, os outros candidatos também, aquele mais autista, um outro que era um rapaz até muito preparado, o Ricardo Yang, meu colega de escola, foi colega de faculdade, formou na GV também. O Ricardo Yang esteve lá, o outro, não sei quem mais, foi a Marta, não foi, etc. Então, vamos tomar cuidado com isso, e quando a gente trata de candidatura, a gente tem que ver conteúdo. Conteúdo. E eu acho temos que analisar o conteúdo e valorizar as pessoas que estão querendo entrar nessa briga. E eu convocaria aqui, para nós podermos encerrar nosso evento de hoje,
o Olívio, o Dr. Miguel Inácio, o Flávio Correia e a Tereza Cristina, que eu cumprimento a Tereza pelo excelente evento de ontem, viu, Tereza? A DVB Mulher está com tudo. E vamos ter um evento a DVB Jovem ainda no final de novembro, viu, Lívio? Que eu acho que vai também revelar uma nova face da nossa entidade. Nós vamos entregar... Agora a internet está com 1.126 viewers. Bem, nós agradecemos a todos a presença, a participação e o carinho e a paciência de estar aqui hoje e abrilhantar esta oportunidade. Convido a todos para o Top de Sustentabilidade neste mesmo hotel, no dia 14 de novembro, às 8h30, onde vão ser premiadas 11 empresas vencedoras. A todos, o nosso maior obrigado.